O STF sofre uma derrota acachapante internacionalmente, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Vocês precisam saber o que está acontecendo internacionalmente contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Por essa, Moraes não esperava. E tem mais. Pablo Marçal toma uma decisão a respeito da briga entre Silas Malafaia e ele. E olha só, Congresso espanhol reconhecerá Urrutia. Presidente da Venezuela, González, chegou à Espanha no último domingo para pedir asilo político. Gostaria de agradecer a todos pela audiência. Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. Gostaria de desejar uma ótima semana de muita paz, de muito amor, de muita esperança para todos os cidadãos brasileiros de bem. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O Congresso da Espanha vai reconhecer Edmundo González como presidente legítimo da Venezuela, previsivelmente nesta quarta-feira 11, com a aprovação de uma proposta do Partido Popular de centro-direita e o maior da oposição, apoiada por aliados do governo do país europeu, comandado pelo Partido Socialista. A crise na Venezuela foi debatida no Congresso espanhol na terça-feira 10 como se fosse uma questão de política interna e acirrou o confronto entre a esquerda e a direita e as diferenças dentro da base de apoio ao presidente do governo, o socialista Pedro Sánchez. A deputada Caetana Álvares de Toledo, do PP, foi que apresentou o projeto e contou com a presença na galeria de convidados dos líderes opositores venezuelanos Leopoldo Lopes e Antônio Lednes, além de Carolina González e filha de Edmundo González. Citando o relatório da ONU, a parlamentar denunciou o roubo eleitoral armado e a repressão na forma de prisões arbitrárias e tortura no país sul-americano sob o governo do presidente Nicolás Maduro. Pela bancada socialista, a deputada Cristina considerou que é necessário buscar soluções reais e não gerar falsas expectativas e pediu que os venezuelanos não se deixem enganar, pois o reconhecimento de González Urrutia como presidente não é uma espécie de varinha mágica que fará Maduro desaparecer por encanto. Gente, o negócio é o seguinte. Nós sabemos que Maduro, mais uma vez, deu golpe no povo venezuelano. Ele tentou passar a baba de calango no povo venezuelano mais uma vez e internacionalmente, né? Porque ele disse que as eleições da Venezuela eram as eleições mais seguras do mundo porque eram as eleições auditáveis, tá? Onde tinha um comprovante, a pessoa votava e ainda tinha um comprovante. Mas mesmo assim o Maduro, através das suas estratégias, né, de ladruagem, roubalheira, conseguiu alcançar, né, o que ele gostaria de ter alcançado, que foi a sua vitória roubando. E por que ele conseguiu isso? Porque ele indicou várias pessoas em vários lugares estratégicos, né, em vários órgãos estratégicos para beneficiar ele. Mesmo Maduro perdendo, Maduro ganhou. Deu para vocês entenderem como são os comunistas. Lembrando que Maduro disse que as eleições da Venezuela são as eleições mais seguras porque são auditáveis. E mesmo assim Maduro roubou. Dirá os outros países que não têm eleições auditáveis. O que não poderá acontecer, hein? Pablo Marçal acaba de tomar uma decisão grandiosa entre a briga de Silas Malafaia e ele. Olha só o que ele fez. Em meio ao conflito, Pablo Marçal publica foto antiga com Malafaia. O candidato a prefeito de São Paulo chegou a pedir perdão ao líder evangélico nas redes sociais. Nesta terça-feira 10, após o Silas Malafaia publicar mais um vídeo com críticas, o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal, PRTB, publicou em sua conta no Instagram uma foto antiga, onde ele está abraçado com o pastor. Gente, nós vamos falar aqui do Silas Malafaia, do Pablo Marçal e também nós vamos falar do Gustavo Gaia, tá? É o Gustavo Gaia. Vocês precisam saber o que aconteceu muito tempo atrás com o Gustavo Gaia. Então a gente precisa entender o cenário político. Olha, nós vimos aí, né, o que aconteceu esse final de semana, que Pablo Marçal lá, ele estava lá em El Salvador e aí depois ele saiu de lá. E ele, assim diz ele, que ele não tinha confirmado a presença dele no evento no 7 de setembro na Paulista, porque talvez não daria tempo dele chegar lá. E aí ele chegou nos últimos minutos, né, e todo mundo já tinha falado e tal, e aí ele tentou subir, foi esbarrado, e aí ele foi pra galera, a galera fez o M, né, vocês viram lá através dos vídeos. O Silas Malafaia não gostou, fez críticas duras contra o Pablo Marçal, né, usou palavras muito fortes contra o Pablo Marçal. O presidente Bolsonaro também fez várias críticas contra o Pablo Marçal, né, e assim vai. E aí o Pablo Marçal, o que ele fez? Em vez dele recontribuir com pedras, ele abaixou a cabeça, pediu perdão ao Silas Malafaia e também, né, os organizadores do evento, como lá também estava o presidente Bolsonaro, e disse que era para o Silas Malafaia se preocupar com a candidatura do Ramagem lá no Rio de Janeiro, que estava precisando de apoio.
porque a de São Paulo ele já estava tomando conta. Então, o Pablo Marçal ele não quer guerra com a ala conservadora, isso aí já deu para perceber. E o foco dele é fazer uma boa administração ao cargo de prefeito lá de São Paulo e tentar jogar, né, essa ideologia marxista, comunista, socialista que está enraizada no Brasil há muito tempo na lata do lixo, tá? Então é isso que é a estratégia do Pablo Marçal. Ele não quer bater de frente com esses parlamentares, né, de direita. Ele quer unir as forças, mas o problema é porque nós sabemos que tem o Nunes lá, né, prefeito de São Paulo, e Bolsonaro apoia ele, e aí também tem o Silas Malafaia, e aí ficou uma coisa. Mas depois que passar, né, as eleições, eu acho que eles vão fazer uma boa aliança, viu? Agora vamos falar a respeito do Gustavo Gaia. O que o Gustavo Gaia tem a ver com isso daqui? Gente, para quem não se lembra da carreira do Gustavo Gaia, quando ele começou a se envolver na geopolítica, na política, o Gustavo Gaia foi muito discriminado, o Gustavo Gaia foi crucificado, sabe? Criaram um monte de narrativas do Gustavo Gaia, dizendo que ele tinha laços comunistas, um monte de narrativa, basta você buscar aí, entendeu? Até nós, do canal do Gigante Pátria, nós fizemos um vídeo especial pro Gustavo Gaia, dizendo, olha, esse cidadão aí é um cidadão honesto, ele é lá de Goiânia, minha conterrâneo, né, lá da minha terra natal, sabe, é um cara que tá querendo fazer a diferença no Brasil, sabe, então, essas narrativas que eles estão criando é sem pé e sem cabeça, entendeu? E o Gustavo Gaia passou por um teste, mas isso faz parte, e aí depois eles viram, né, até o presidente Bolsonaro estava um pouco meio afastado, alguns parlamentares, né, e Gustavo Gaia na época lá, ele tentou até concorrer, se eu não me engano, ao cargo de prefeito de Goiânia, mas ele não conseguiu, entendeu? E aí depois ele começou, né, começou a se destacar no meio político, aí a população viu que Gustavo Gaia ia ser a diferença, né, que o povo estava precisando lá na Praça dos Três Poderes. E aí ele concorreu ao cargo de deputado federal, foi eleito, foi um dos deputados mais bem votados no estado de Goiás, e agora ele está representando verdadeiramente o Brasil, como Nicolas Ferreira. Pablo Marçal também agora tem uma chance para demonstrar esse lado, entendeu? Abraçar a causa. E se ele fazer um belíssimo trabalho, com certeza ele vai crescer como nunca cresceu. Igual o Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, para Senado agora, para Senado em 2026, se ele concorrer para o estado de Goiás, ele ganha. Ele ganha assim, sem margem de dúvida. Sem margem de dúvida ele ganha. E está precisando de um cara do potencial igual o Gustavo Gaia. Agora, outros patriotas conservadores têm que substituir esses cargos de deputados. É assim que funciona, para fortalecer lá em Brasília. Então, o Gustavo Gaia, se ele concorrer às eleições para senador, que é um ótimo cargo, né? Quem sabe ele pode ser até presidente do Senado, é um ótimo cargo. E aí tem uma pessoa mais ou menos do nível do potencial do Gustavo Gaia para concorrer ao cargo de deputado federal. Você tá entendendo? Tanto isso que Gustavo Gaia queria concorrer ao cargo de prefeito em Goiânia, o presidente Bolsonaro ligou para ele e falou, não, Gustavo, não faz isso agora não, porque você é uma pessoa que faz muita falta lá na Praça dos Três Poderes como deputado. Então deixa outra pessoa tomar a frente lá, que também é um outro patriota lá, né, que tá tomando a frente lá, concorrendo ao cargo de prefeito lá. Então é isso, gente. A direita tem que unir as forças. Esse negócio de ficar falando isso e aquilo, o Nunes já teve a oportunidade de fazer o que fez lá em São Paulo, não fez, meu irmão, então agora a fila anda. A situação ficou feia, mas ficou feia para o STF, melhor dizendo, para o ministro Alexandre de Moraes. E vocês vão saber por quê. Porque virou caso internacional, gente. Tá? Wall Street fala sobre o bloqueio do X. Brasil está em apuros. Artigo comenta a questão envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Moraes. Um artigo publicado no Wall Street Journal neste domingo fala sobre a disputa entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil, o STF, assinado por Maria Anastasia. O texto diz no título que o dono da rede social X luta pela liberdade de expressão no Brasil e que a proibição do microblog por parte de Moraes visa silenciar influenciadores que contraria a versão da verdade do Estado. Se a liberdade de expressão é uma medida de uma democracia liberal moderna, o Brasil está em apuros. A repressão, a expressão e a negação do devido processo para aqueles que contradizem a versão da verdade do Estado remontam a 220, agora está piorando. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer, é isso que nós precisamos entender. Nós sabemos muito bem que o ministro Alexandre de Moraes estava vindo a todo vapor depois que o presidente Bolsonaro assumiu o cargo de presidente do Brasil, né? Toda semana eram inquéritos e mais inquéritos, né? Pedidos de inquéritos, através do Randolfo Rodrigo, enviando para o ministro Alexandre de Moraes contra Bolsonaro e contra os seus ministros. Prazo de 48 horas, né, 12 horas, né, uma semana, 3 dias. E eu nunca vi o STF trabalhar tanto em um governo, contra um governo, como o do presidente Bolsonaro. E agora vocês não estão vendo isso no governo do Lula.
E por que não está acontecendo isso? Basta vocês verem, né, o que aconteceu nesse final de semana, no 7 de setembro. Lula convidou os ministros do STF para comer um churrasco na casa dele. Aí eu não preciso nem dizer para vocês, não preciso nem entrar no mérito. Mas só que não tinha só isso não, tinha os jornalecos também. Através das narrativas dos jornalecos, os jornalecos impedia que toda a verdade, tudo que estava acontecendo no Brasil, chegasse, né, no exterior, na boca, né, nas matérias dos jornais internacionais. Então eles criaram todo tipo de manipulação, narrativas, e usavam tudo isso contra a ala conservadora. Mas aí chegou numa situação que não deu conta mais de segurar a bolha. E a bolha explodiu. A bolha explodiu, e agora os próprios jornais americanos, depois dessa retaliação que Alexandre de Moraes tomou contra o Elon Musk, começou a falar a respeito das decisões dos ministros do STF, que diziam ser os guardiões da Constituição brasileira, né, que estava ali lutando, né, pelo Estado democrático de direito contra esses fascistas, né, e blá, 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 blá. Então agora todo mundo já está sabendo, gente. Todo mundo já está sabendo, e agora eles já estão começando a recuar. Talvez vocês pensam que eles não estão recuando, eles estão recuando sim. Só para vocês terem ideia, o Daniel Silveira, a qualquer momento, ele poderá ser solto. Tá? Ontem mesmo eu li uma matéria e tudo indica que ele poderá ser solto. O Barroso já disse que esses inquéritos que foram criados desde 2019, a mando do ministro Alexandre de Moraes, já tem um tempo para se encerrar. Nesse final do ano. Então, muitas coisas que o ministro Alexandre de Moraes fez, ele quer já dar um basta. Ainda mais agora com essa pressão, né, pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E por que eles já estão tomando essa decisão? Porque eles sabem que tem um projeto de abuso de autoridade correndo atrás dos bastidores lá nos Estados Unidos, e em qualquer momento ele poderá ficar pronto e colocar em plenário para ser votado e virar lei. E aí Donald Trump assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos, meu irmão, aí é checkmate. Aí eu não preciso nem dizer o que poderá acontecer não só com o Maduro, como esses funcionários públicos que não atendem o anseio da Constituição, das cláusulas pétreas e da população brasileira de bem. Vistos sendo cancelados, né? Bloqueios de bens, ativos, e aí vai, gente, e aí vai.